Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Momento Umbanda. Meu nome é Paulo Ludogero e aqui eu te ajudo a se conectar com seus guias com total confiança. E o tema de hoje é minha história com o Exu Sete Caveiras. Laroê, senhor Exu, Exu Omojubá, laroê. Oh, meu pai. Muitas pessoas me perguntam sobre o Exu Sete Caveiras. Tem curiosidade sobre ele, isso é normal. Mas eu não posso começar esse vídeo sem tocar em alguns pontos. E antes de começar, já quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quantas pessoas você puder, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos do terreiro, compartilhe, coloque no seu status do Instagram, do WhatsApp, no Stories, coloque em tudo e vamos levar esse conhecimento com o Senhor Exu Sete Caveiras. Bom, antes eu preciso começar sobre alguns pontos, pontuar alguns pontos para que não haja confusão, nem minha para com vocês e nem vocês para com o conteúdo desse vídeo. Não existe só um Exu Sete Caveiras, existem diversos Exus Sete Caveiras. Existem diversos Exus que se apresentam e que se manifestam em seus médiuns ou suas médiuns e que dão o nome de Exu Sete Caveiras. Existe Exu Caveira, Tata Caveira, João Caveira, Caveirinha, Exu Rei Caveira, e todos eles são espíritos diferentes. Mesmo um espírito que se apresenta com o nome Sete Caveiras, num terreiro só, pode ter 3, 4, 5, um só ou vários médios que manifestam o espírito que se denomina Exu Sete Caveiras. Sete Caveiras é um nome simbólico. O que significa nome simbólico? Nome simbólico é o nome que se dá a um espírito que é agregado por um hierarca e este hierarca absorve para poder ensinar, transmitir todo o conhecimento necessário e dá a ele o nome que ele representa, ou seja, esse hierarca. Por exemplo, Exu Sete Caveiras. Então existe aquele Exu Sete Caveiras que não se manifesta mais em seus médios, que não incorpora mais em seus médios. Ele assumiu o grau dessa falange, Exu Sete Caveiras. O que é falange? Falangeiro, chefe de falange, chefe de coroa, o que é isso? Calma. Esse espírito maior, Sete Caveiras, o espírito aqui em cima, que está no grau, no topo da pirâmide, ele representa a hierarquia, é o chefe da hierarquia, e abaixo dele nós temos os Exus Sete Caveiras. Vamos colocar em níveis, por exemplo, aqui a pirâmide, no topo, Exu Sete Caveiras, que não incorpora mais. Abaixo, Exus Sete Caveiras, chefes de falange. Abaixo são os representantes da falange, e mais abaixo ainda são os espíritos que estão sendo absorvidos para agregar a falange Exu Sete Caveiras. É muito importante você entender que um espírito chamado Sete Caveiras pode ser sim chefe de uma falange. No entanto, pode existir outro espírito Sete Caveiras que pertence a uma falange. Nesse caso, quando ele pertence a uma falange, ele está evoluindo, galgando graus para atingir a sua, digamos, maioridade espiritual. Estou falando maioridade para você poder entender. Então, quando o espírito ele é absorvido por um mistério divino, por um nome simbólico, exemplo, Sete Caveiras, ele passa por diversos graus, né? O iniciante, ali ele é iniciante, a falange está olhando para ele ser absorvido. Quando ele consegue neutralizar alguns sentimentos, ele é absorvido por essa falange. Depois ele assume o grau, ele assume o nome, assume o nome simbólico. Depois que ele assume o nome simbólico, ele vai galgando graus, até ser um representante digno do mistério de um nome simbólico. No caso, eu estou falando do Exu Sete Caveiras. Então o Exu Sete Caveiras que trabalha comigo não é o mesmo Exu Sete Caveiras que trabalha com vocês. E pode até ser, né? Quem sabe? Ele até pode incorporar em outro lugar e nunca me falou. Pode acontecer isso, mas até onde eu sei, somente eu sou o médium desse espírito
que se apresenta como Exu Sete Caveiras. Então existem muitos outros Exus Sete Caveiras, mas eu estou contando a história, da minha história, com o Exu Sete Caveiras que trabalha comigo. Espero que vocês conseguiram entender esta questão, de que não é o mesmo espírito. Muitas pessoas me perguntam: Pai Paulo, o senhor trabalha com o Exu Sete Caveiras? Eu também trabalho. Ele é assim, 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 né? Irmão, isso é uma particularidade do Exu que trabalha com você. Não é o mesmo, não é. São espíritos diferentes. Então, antes de começar a falar da minha história, eu queria deixar isso bem claro, que são espíritos diferentes. São espíritos que se manifestam com um nome simbólico, mas não são o mesmo espírito. Tá aí. A falange ela compreende diversos espíritos representantes daquele nome simbólico, no caso, Sete Caveiras. O falangeiro é quando ele se apresenta num lugar sozinho, e fala: eu sou falangeiro da falange Sete Caveiras, ou seja, a falange, né? A falange é um agrupamento de espíritos, uma egrégora de espíritos que se apresenta com o nome Sete Caveiras. Falangeiro é o representante dessa falange. Chefe de falange é o chefe deste agrupamento de espíritos. Então acho que isso agora ficou claro. Qualquer espírito que depois que desencarna pode virar um guia. Olha, um guia espiritual para trabalhar na Umbanda, ele tem que ter diversos anos trabalhando no mundo espiritual, atuando no mundo espiritual, até ser um guia, até ser um mentor espiritual atuante na Umbanda. Então, se eu te falar qualquer espírito que desencarna vira um guia, não é bem assim. Não é bem assim não, tá? Muitos espíritos que desencarnam, eles precisam passar por um hospital, precisam entrar e depois logo eles precisam reencarnar por N motivos. Ou não vão reencarnar. Eles vão trabalhar no mundo espiritual, ajudando os espíritos que são guias espirituais para atuar no meio humano. Então, não é qualquer espírito que vira guia. E hoje nós temos uma grande confusão quando se fala disso, né? A pessoa morreu, vai virar um guia. Não é assim. Tomem cuidado com isso. Ele pode ser simplesmente um ajudante, que é muito, de um guia espiritual. E com o passar dos anos, depois de muito trabalho no mundo espiritual, sim, ele pode vir a atuar junto ao meio humano. Mas, Pai Paulo, será que não existe um guia que desencarna e já vira guia? Pode ser que sim. Só que esse espírito que desencarnou e já virou um guia, ele já era um guia numa vida passada. Ele só encarnou por algum motivo para poder ajudar uma pessoa que estava encarnada, para poder alavancar a religião, para poder ajudar o meio aonde que ele estava atuando antes de desencarnar. Então ele voltou para ajudar aquele meio, e quando ele desencarna novamente, aí sim, agora eu vou atuar como guia. Pode acontecer, mas isso são histórias individuais, são histórias raríssimas, não tem como nós generalizarmos e falar que todo espírito vira um guia, ok? Então tomem cuidado com essas afirmações, não afirmem, porque quando você afirma algo, você tem que corroborar, ou seja, você tem que dar certeza, você tem que comprovar isso. Tomem cuidado com as afirmações que vocês ouvem aí, se não existe uma prova. Algumas pessoas também me perguntam se o Exu Sete Caveiras que trabalha comigo é um orixá. Não, ele não é um orixá, ele é um guia, ele está no grau Exu. E isso nós explicamos muito bem no nosso curso MMF, no Método Me Fundamenta, onde nós falamos do orixá Exu e falamos do Exu entidade, linha de trabalho. Nós estudamos profundamente isto lá no nosso curso do MMF. Aqui, para vocês entenderem, eu preciso explicar. Exu é o primeiro estado da criação, ou seja, o primeiro estado de Deus, o primeiro estado que gerou o nosso planeta, que é o vazio. O vazio de Exu é onde não existia nada, onde tudo que era expelido para fora, Exu neutralizava, decantava, transmutava e devolvia para o interior da criação,
que é o interior, é Deus. E tudo que ela retornava para o interior, já positivado, ficava vazio. Porque Exu neutralizava, Exu esgotava. E quando Deus resolveu colocar vida fora do seu interior, Exu já existia fora do seu interior, que era o exterior, ou seja, o vazio. Quando Exu estava ali no vazio e começou a receber os outros orixás para ser o exterior de Olorum, para ser a criação divina, Exu é um orixá. E por ele lidar com energias negativas, facilmente com energias negativas, ele absorve espíritos que estão negativados, que caíram de alguma forma negativado, e dá a esses espíritos o grau Exu. Não significa que eles são Exu, eles estão com um grau Exu. É como se Exu, para você poder entender, ele pega uma gota do oceano e dá a esse espírito. Então, ó, essa gota do oceano aqui, ó, é o meu grau para você, Exu. Então ele está, Exu, com um grau Exu, lidando com os aspectos negativos, porque Exu já trabalhava com isso, Exu orixá. Exu entidade lida com os aspectos negativos do seu médium, lida com os aspectos negativos dos orixás, lida com os aspectos negativos do terreiro, luta contra a negatividade, luta contra as adversidades colocadas dentro do terreiro de Umbanda. Ele luta para promover a paz, luta para promover o amor, luta para promover a união. Exu, entidade de trabalho, e Exu orixá. Exu orixá ainda se diz que é o mensageiro dos orixás. Exu tem a grande boca, a boca que fala por todos. Ou seja, ele leva a mensagem para todos os orixás. E volto a dizer, dentro do nosso curso do MMF, o Método Me Fundamenta, nós estudamos profundamente esses aspectos e esse modo, explicando a boca de Exu, a fome de Exu, explicando tudo lá. Entre no meu site pauloludogero.com, se você ainda não fez ou não está inscrito na turma do MMF, e entre na lista de espera para a próxima turma do MMF. Então, Exu orixá é um, Exu, entidade de trabalho, é outro. Um não tem nada a ver com o outro, embora os dois lidam com aspectos negativos dos orixás, aspectos negativos do terreiro e aspectos negativos do seu próprio médium, às vezes. Uma vez me disseram que o Exu de trabalho, ele representa tudo que é negativo do médium, e ele expõe para fora aquele negativismo do médium. Olha, eu não concordo com essa afirmação, porque se ele representa tudo que é de negativo meu, como que ele vai me ajudar a lidar com esses aspectos negativos para que eu possa corrigir? Exu vem lutar contra o meu negativismo. Ele vem me ensinar a caminhar rumo ao encontro com o Olorum, rumo ao encontro com os orixás, e não ficar dando ênfase ao meu negativismo, às minhas energias, aos meus defeitos. Muitas pessoas falam também que Exu é o reflexo dos defeitos do médium. Também não acredito, porque o Exu, ele ajuda o seu médium a esgotar esses defeitos para que ele possa se tornar um ser melhor. O Exu é o reflexo dos defeitos do médium quando o médium não deixa fluir direito, quando ele não se conecta com total confiança ao seu Exu. Por quê? Se ele se conecta com total confiança ao seu Exu, ele vai levar puxão de orelha, ele vai levar chamadas, ele vai levar broncas do Exu. Porque o Exu quer ver ele apto a ascender aos níveis vibratórios superiores, ascender aos níveis vibratórios onde que os orixás, onde que as entidades de trabalho esperam aquele espírito. Quando o Exu ele é colocado na nossa vida como um mentor espiritual, como um guia espiritual, ele foi escolhido a dedo pelos guias de trabalho, pelo caboclo, pelo preto velho, ou pelo próprio orixá que rege a coroa do médium. Ele foi escolhido a dedo. E por ter sido escolhido a dedo, ele sabe que a minha missão para com esse médium é conduzi-lo sempre no caminho da paz, sempre no caminho do amor, sempre no caminho da felicidade. Então entendam, gente, Exu está para nos ajudar. Outra afirmação, Exu reflete a vaidade do homem, a vaidade do seu médium. Não,
Se eu deixo ele refletir a minha vaidade, ou seja, expor a minha vaidade, sou eu que não estou conectado corretamente com ele. Sou eu que não estou deixando o Exu fluir sobre minha coroa e trabalhar comigo. Então, eu acho que agora deu para vocês entenderem um pouco sobre Exu, a diferença de Exu Sete Caveiras com todos os Exus Sete Caveiras, o que é um espírito, o que é um orixá, para eu poder começar a contar a minha história com o Exu. E aí você pode me perguntar, Pai Paulo, você trabalha com outros Exus? Sim, eu trabalho com outros Exus, e um deles é o Senhor Exu do Pântano. Exu da vibração de Nanamoroquê, que atua na cura, dentro do lamaçal, atua na cura. Inclusive no nosso livro Exu Guardião Sete Caveiras, conta uma história do Exu do Pântano, quando ele se aproximou de mim, quando ele estava próximo a mim, conta a história dele, quando ele se aproximou de mim, e conta também sobre as atuações do Exu do Pântano na minha vida e na vida dos seres. Agora, eu quero falar para vocês sobre a minha história com o Senhor Exu Sete Caveiras, sobre como que nasceu o livro Exu Guardião Exu Sete Caveiras, como que ele atua no terreiro, como que os médiuns o veem aqui no terreiro, como que eu vejo o Exu Sete Caveiras na minha vida, como que eu entendo a manifestação do Senhor Exu Sete Caveiras na minha vida e o quão importante ela é, o quão importante esse Exu é na minha vida e o que ele fez por mim e o que faz por mim, o que faz pelo terreiro, o que faz pela corrente, pelos médiuns e o que faz também pela casa da minha mãe de santo, o que faz também pelos médiuns da corrente da minha mãe de santo, o que é o Exu Guardião Sete Caveiras que trabalha na minha coroa. Fica comigo até o final que você vai amar essa história. As pessoas me perguntam como que o Exu Sete Caveiras se apresentou para mim. Como ele se apresentou de alguma forma, se ele me instruiu, falou, olha, eu sou teu Exu, vou incorporar em você, se foi em sonho, e como é que foi? Não, ele não se apresentou em sonho, eu não ouvia ele, eu ouvia muito o caboclo, o seu Flecha Certeira, ouvia muito pouco o Pai Manuel de Arruda, isso através da audição, da mediunidade de audição, e eu não ouvia o Senhor Exu Sete Caveiras. Na realidade, eu ouvia mais espírito sofredor chorando do que qualquer outra coisa, e isso me deixava meio maluco. Mas eu sabia que tinha uma energia, que não era seu Flecha Certeira, não era o Pai Manuel, que tinha uma energia, tinha um espírito que trabalhava no meu lado, que todas as vezes que meu coração disparava de angústia, eu sentia algo passar por mim ou me tocar e aquilo se esgotava e ia embora. Então eu sabia que tinha essa ação. E numa conversa com a minha mãe, eu falei, mãe, eu sinto isso, às vezes eu estou angustiado, tudo acelera meu coração, de repente eu sinto algo me tocar e vai embora. A minha mãe, é o Exu que está trabalhando, que está te protegendo. Tá, mas... né, e nada. E eu estava ansioso no meu desenvolvimento mediúnico, eu já tinha incorporado o seu Flecha Certeira, já havia manifestado ele, já havia manifestado o Pai Manuel, e eu estava esperando uma gira de esquerda para ele poder vir. Eu confesso para vocês que foi angustiante. A Curimba tocando lá para Exu e eu lá. E nada, meu Deus do céu, e nada, não vinha. Eu não sentia nada, porque eu estava focado na energia do caboclo. Eu já estava acostumado, não estava acostumado, mas eu já reconhecia mais ou menos a energia do caboclo. Eu estava pensando que vinha uma energia idêntica à do caboclo, e eu não sentia isso. E toda energia que se aproximava, eu travava, eu não deixava vir. Até que o Exu que trabalhava com a minha mãe chegou perto de mim, respira fundo, deixa vir, né? Firma a cabeça. Essa história de firma a cabeça, nossa, eu ficava nervoso, porque eu não entendia o que significava firmar a cabeça. Firmar a cabeça, estou firmando aqui, minha cabeça está parada. E não, firmar a cabeça é o quê? É você limpar seus pensamentos, limpar a sua mente e deixar as energias fluírem sobre você. É isso que significa firmar a cabeça. Só que eu não entendia na época. Firma a cabeça, ai meu Deus do céu, eu estou firmando, não estou concentrado aqui em nada. E na minha mente, o Exu tinha que vir encurvado e agachar. Na minha mente. Porque eu via todos os Exus ali se manifestando, eles encurvavam, colocavam a mão em garra, ajoelhava no chão, cruzava o chão, encurvava, e eu esperando essa reação no meu corpo, e nada, não vinha essa reação.
Quando o Exu falou, firma a cabeça, solta! E foi um solta tão grande no meu ouvido que eu falei, meu Deus, é agora, Exu. Ô, seu Exu, né, não sei quem é o senhor, mas o senhor sabe quem sou eu. Dá um jeito, porque eu estou levando bronca aqui. E eu me lembro disso. E aí eu estou ali, solta, aí eu senti as minhas mãos encurvando, levando a mão na cintura e gargalhando. Ele não veio agachado, não veio encurvando, ele veio em pé. E eu senti aquela sensação tipo de imponência, de crescer, de altura. Uma sensação diferente, completamente diferente da que eu estava vendo, do que eu pensava que ia ser. E aí eu acredito que muitos médiuns travam as suas entidades por olhar os outros e não olhar para si mesmo. Porque eu travei o Exu que trabalha comigo olhando os outros. Mas eu não sentia nada, então eu não estou sentindo nada. Quando foi feita a puxada, vamos dizer assim, eu sentia meus braços tremer, vir para a cintura e a imponência. E aí sim, ele gargalhou, ajoelhou, saudou o chão que o acolheu, saudou o chão da casa, saudou a porteira, saudou os Exus chefes e ali ele se colocou em posição. Estou pronto para servir, para trabalhar. Foi incrível e foi uma sensação maravilhosa de entrega. Quando eu me entreguei, quando eu aprendi, quando eu firmei a cabeça, quando eu me entreguei ali para o Exu que trabalha comigo. Então nós temos que ter isso em mente, gente. Além do nome, que não significa que é o mesmo espírito, mesmo espíritos que são sete caveiras vêm de forma diferente. Os sete caveiras que trabalham comigo vêm em pé. Os sete caveiras que trabalham com você pode vir ajoelhado, pode vir encurvado. O que trabalha comigo não, ele vem em pé. E nós temos que ter esse discernimento e esse conhecimento para não travar a energia da entidade, a energia da entidade que trabalha com você. E foi assim que ele se apresentou para mim, na primeira vez. Eu saí do terreiro todo empolgado, eu falei, nossa, que energia maravilhosa, né? Imponência, crescendo Só que essa imponência, na realidade, começou a virar broncas, correção, né? Eu sentia ele mais próximo de mim, me corrigindo, me dando bronca. Não é assim. Olha, você não. E, nossa, me corrigindo em diversos defeitos que eu tinha e que ainda tenho até hoje, mas são outros defeitos. Não existe médio perfeito. E ele sempre está me corrigindo, graças a Deus. E eu dou graças ao seu Exu Sete Caveiras que me ajudou. E nós temos o livro Guardião Exu Sete Caveiras. Aliás, se você quiser adquirir esse livro, está aqui na descrição do vídeo. Esse livro é uma história muito bonita, né? Como ele decidiu me ajudar com o livro. Eu já sabia uma parte da história dele, nas diversas atuações que ele teve no terreiro, conversando com os filhos de santo, conversando no terreiro da minha mãe. E eu me lembro que eu estava muito triste, que eu ia ter que parar de trabalhar com carro em São Paulo, porque o meu carro não podia mais rodar em São Paulo. E eu estava muito triste na virada do ano, isso. E todo final de ano, na virada do ano, eu e a minha esposa e meu filho, nós vamos ao cemitério, levar uma oferenda para ele, oferenda para a esquerda da casa, agradecendo pelo ano todo que aconteceu, pelas tristezas, pelas alegrias. E nós levamos para a Calunga pequena, esta oferenda. E nesse dia, no dia 31 de dezembro, eu estava muito triste. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, que eu estava trabalhando, triste porque no dia 1º eu não podia mais rodar em São Paulo. E ele se aproximou de mim, eu escutei. O que você está chorando? Eu escutei, né? O que você está chorando? Eu falei, Exu, meu carro, Exu, não vai rodar mais em São Paulo, não vai mais. Né? Não vou poder mais trabalhar. Ele, tá. E o que você está fazendo agora? Não, eu estou aqui lamentando, Exu. Bom, eu estou te esperando lá na Calunga. E ele desapareceu, não escutei, não senti mais nada e eu fiquei puto da vida, fiquei pé da vida. Falei, chorei minhas mágoas pro Exu, falei pro Exu das minhas mágoas e o que ele faz? Estou te esperando lá na Calunga. Nós preparamos a oferenda, eu, a Cátia e o Renan, e levamos para o cemitério.
Chegamos no cemitério, arriamos a oferenda, fizemos tudo direitinho, tudo como manda o figurino, pedimos licença para entrar, licença para sair, arriamos tudo e voltamos para a nossa casa. Quando nós chegamos em casa, eu senti uma força muito grande se aproximar de mim. Aí eu escutei ele falando: olha, eu não tenho como comprar um carro para você. Ele usou outras palavras, mas eu estou aqui traduzindo para você. Mas estou te apresentando o meu amigo. O meu amigo vai te contar a minha história. E a minha história vai ser revelada para todos. E no meu dia, você já vai estar preparado para arrumar um carro. Eu fiquei pensando comigo, que amigo. Aí eu comecei a me sentir mal assim, né? De uma energia forte, eu tremendo, vontade de escrever. Peguei um caderno e comecei. Foi aí que eu comecei a escrever o livro dos Seus 7 Caveiras. E passou o tempo, nós apresentamos para uma editora, a editora lançou o livro dos Seus 7 Caveiras. E antes do dia dele, que o dia dele é o dia do aniversário dele, que a gente fala que é o dia que ele nasceu para a espiritualidade, a data do desencarne dele. Quando ele no dia dele, antes do dia dele, nós já tínhamos vendido todos os livros que a editora lançou. E o dinheiro que nós arrecadamos com esses livros, eu consegui completar com outra parte e dar uma entrada num carro. E eu comecei a trabalhar em São Paulo novamente. E aí, logo depois que o livro tinha saído, de novo eu comecei a sentir uma vontade de escrever. E comecei a escrever novamente. Era a continuidade da história. Aliás, era um preâmbulo, vamos falar assim. Era uma história dentro da história. Era uma história dentro da história. O livro é assim. Aí tirou uma história e aí saiu o livro. Aí agora ele lançou essa história. Aí, por destino da vida, nós apresentamos o livro para uma outra editora, que é a editora Aruanda. Está aqui, ó, a editora Aruanda. A editora Aruanda lançou o livro com as duas histórias dentro. Então nós temos aqui o livro 1 e o livro 2. O livro 1, Exu 7 Caveiras, a história da luz nas trevas. Livro 2, o resgate do Exu Tiriri. São 2 livros em um. E aqui ele contou muito da sua história e me ajudou a voltar a trabalhar em São Paulo e me ajudou muito. Daí dá para você entender como eu devo para esse Exu. Muitas pessoas me perguntam se ele é bravo, calmo, quieto. E olha, eu vou usar a palavra do meu filho Renan, a frase do meu filho Renan. Ele fala assim: Seus 7 Caveiras é um Exu diferente. Ele tira sarro. Ele é sério quando tem que ser sério, mas ele é um sarrista. Ele tira sarro, ele dá risada, ele brinca com as pessoas, brinca com os médios. Todos os médios, acho que em geral, gosta dele, não tem como dizer que não gosta dele, porque ele é um amigo mesmo, ele é amigão mesmo, é amigão. E o Renan fala, ele é um Exu diferente, ele é amigo de todo mundo. E essa é o que ele fala. Ele é sério quando tem que ser sério. Ele é imponente quando tem que ser. Bravo quando tem que ser. Mas numa gira com os filhos de santo, ele é alegre, ele conversa. Quando tem que ser sério, ele é sério. Quando não tem, não tem. E ele é disposto a conversar. Se o médico quer conversar com ele, ele fala, vamos conversar. Ele senta, conversa e tem altas histórias de filhos de santo conversando e trocando conversa com ele. É incrível. Olha, e nessas conversas, eu tenho algumas histórias, eu tenho várias historinhas aqui para poder te passar. Então, histórias dos Seus 7 Caveiras comigo. Existe uma história que eu estava incorporado com ele, né, e eu senti ele se afastar, né, e depois ele voltou rapidamente, coisa de segundos, e depois, entendendo a situação, uma mãe foi conversar com ele na consulta e falando que a filha dela estava sendo obsidiada, a filha dela estava triste, não conseguia sair de casa. E quando ele entrou no mental da mãe e ele viu, se projetou para a casa da mãe e viu a filha sendo obsidiada por um espírito, inclusive tem essa história no livro, ele ficou irado, ele com raiva, ele se soltou, desincorporou, foi até lá na casa, prendeu aquele espírito negativo, aquele obsessor. E quando ele voltou para ver como é que estava a menina, ele olhou para a menina e a menina olhou ele, ao invés de se assustar, ela sorriu,
porque ela viu nele a luz dos orixás, a luz dos guias de trabalho. E aí ele voltou para o terreiro já feliz porque tinha conseguido libertar aquela menina. Numa outra situação que eu estava aqui, tirando o carro da minha casa, na minha casa é uma rampa, né? Eu abri o portão, estou lá, liguei o carro, olhei no retrovisor, nada, desengatei, pisei no freio, soltei o carro. Quando eu olho no retrovisor, ele aparece todo imponente e com raio. Eu freiei, no que eu freiei o carro, eu olho para trás, uma criança correndo e a mãe correndo atrás dela. Naquele dia, o Exu conseguiu me livrar de uma tragédia. Meu pai do céu, que tragédia. Uma outra história que tem ainda, eu estava dando aula aqui no terreiro, aula presencial nesse espaço mesmo, e duas filhas de santo minha estavam vindo para o terreiro, descendo a rua. E aí alguns rapazes começaram a assediá-las, a mexer com elas, tudo. Aí elas, uma se segurou na mão da outra, vão mandando, e lá no Exu, Exu, me ajuda, Exu. Aí o que aconteceu? Do nada apareceu um cachorro preto do lado delas e começou a rosnar para aquelas pessoas. Aí elas olharam, ai meu Deus, o cachorro. E o cachorro começou a andar do lado delas e rosnando para trás. Ah, ele está protegendo a gente, vamos. Aí elas entraram no terreiro, subiram as escadas do terreiro. Quando elas olharam, o cachorro estava na porta do terreiro, eu estava ali, naquela posição ali no terreiro. Aí eu olhei assim, falei, nossa, um cachorro? Pai, ele protegeu a gente. Quando eu vim aqui para ver o cachorro não estava mais. Eu até desci as escadas e não vi mais. Tempos depois, seu Sete Caveiras chegou e falou, pô, que susto que vocês levaram naquele dia, né? Ah, o senhor viu, era o cachorro. Foi, eu sei, era eu. Ele usou da forma plasmada para se plasmar num cachorro para poder ajudar aquelas meninas. Outra situação com a minha tia de sangue. A minha tia estava na casa dela e ela estava clamando a ajuda do Exu Sete Caveiras, pedindo ajuda para ele, que ela estava com uma situação, uma situação que ela estava vivendo, tudo. E ela estava lá pedindo ajuda em pensamento, chamando por ele. Quando ela abriu a porta da casa dela, ela viu, não viu ele, né? Mas ela viu um espírito com uma capa longa, uma capa preta longa. Ela, ai meu Deus, fechou a porta e falou, vai embora. Só que a minha tia não contou para ninguém isso, porque ela ficou com vergonha, né? Aí teve a gira de Exu na casa da minha mãe, ele incorporou, foi lá na minha tia, ô comadre, você me pede ajuda, me chama e bate a porta na minha cara? Nossa, aí ele contou para todo mundo deu risada, a minha tia abraçou ele, riu, então era o senhor mesmo, aí como é bom. Aí ela fala, né, eu não contei para ninguém, nunca contei para ninguém, era o senhor mesmo. E ela ficou muito feliz com essa situação. Uma outra situação, são várias historinhas que eu tenho aqui com ele ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada com ele. Ao longo da minha vida são várias histórias que eu show. Uma outra historinha foi com o Renan, o Renan mesmo. Ele estava pedindo ajuda para ele lá no serviço e o Renan estava nervoso e ele escutou aquela gargalhada imensa. Aí ele olhou, aí o pessoal volta, nossa, vocês escutaram uma risada imensa, pessoal aqui? Aí ele escutou, olhou todo mundo e aquilo, ele deu risada, descontraiu ele e ele conseguiu desenvolver o serviço. Ali o que tinha que ser feito. Aí ele fala, pai, tenho certeza, era o seu Sete Caveiras. E tem diversas histórias de filhos de santos que conta como ele ajudou, como não ajudou. Teve uma história recente de um filho de santo que estava tendo um sonho, estava sendo obsidiado por espíritos, ele queria levantar, sair correndo, ele acordou e saiu. Quando ele levantou, chegou na porta, ele viu a mim, incorporado, e falou, senta! Aquela cara de bravo, ele, sim senhor. Aí ele sentou, senta que eu estou tomando conta já. Aí ele saiu, foi trabalhar, foi lá. O filho disse, pai, o seu Sete Caveiras esteve aqui. Como assim ele esteve aqui? Ele contou a história, falou, era ele mesmo, pode ter certeza disso, era ele mesmo. E te cuidou, graças a Deus. E são diversas histórias. Se eu fosse ficar contando todas as histórias, todos os relatos que eu tenho com o seu Sete Caveiras, comigo, com a minha família e com os filhos de santo, nós ficaríamos a noite inteira, ficaríamos aqui horas falando sobre isso. Eu só tenho que agradecer a esse Exu, lá no Exu, Exu Mojubá, salve seus Sete Caveiras.
E tem histórias com consulentes também, né? Consulentes que chegaram para ele pedindo coisas que ele não gosta, tipo a amarração, desunião, tudo. E nossa, ele chamou a verdade. Ele falou: eu não faço isso. E ele até usou uma frase uma vez, que isso ficou cravado na minha mente, né? Hoje você está desejando isso para essa pessoa. Como é que você vai conseguir viver sabendo que você prejudicou essa pessoa? Como é que você vai ter a consciência limpa sabendo que você prejudicou alguém? E como é que você se julga um umbandista, um espiritualista, uma pessoa, se você quer prejudicar alguém? Peça a justiça. Deixe que a justiça haja no seu lugar. Não queira ser o justiceiro. Nossa, a pessoa saiu do terreiro irada, nervosa pra caramba. Mas nervosa mesmo, tanto que no dia seguinte ela me ligou e falou um monte. Olha, ele me humilhou, falou isso, não gostei. Eu fiquei quieto, né? Para não causar mais discussão, para não causar mais desavença. Mas passou um tempo, essa pessoa voltou no terreiro. Essa mesma pessoa. E por incrível que pareça, era a gira de Exu de novo. Aí a hora que o seu Sete Caveiras incorporou, chegou, ele falou: voltou? Podemos conversar agora direito? A pessoa foi até ele: Exu, minha vida não tá boa, minha vida tá isso, tá aquilo, vim aqui pedir ajuda. E aí eles conversaram e conseguiu resolver. Uma outra situação que teve, nossa, essa é incrível. Eu estava tendo gira de Exu aqui na casa. Aliás, eu estava programando uma gira de Exu. Eu estava na minha casa me trocando, a minha filha bate na porta: pai, vem cá. Eu falei: oi filha, o que aconteceu? Pai, tem duas crentes aí fora, duas evangélicas, com a Bíblia na mão, querendo falar com o dono da casa. Gente, confesso para vocês, eu saí com as quatro patas. Eu saí para xingar, saí para falar. Eu falei: pois não, em voz alta e querendo brigar. Boa noite, o senhor é o dono? Sim, sou eu. Nós somos irmãs da congregação tal, da assembleia tal, e nós estamos estudando as religiões, tentando entender o outro lado, e queremos levar o nosso estudo depois para os nossos irmãos na nossa igreja. O senhor nos permite assistir os vossos trabalhos, o vosso culto, e poder fazer algumas perguntas logo após? Eu pensei comigo: meu Deus, é gira de Exu. Por que você não vem numa gira de Preto Velho? Por que você não vem numa gira de Caboclo? Eu tenho que vir gira de Exu? Eu falei: não, sejam bem-vindas. Eu entrei para casa correndo. Falei: Kátia, eu vou mudar a gira. Tem duas evangélicas aí com a Bíblia na mão, querendo estudar, querendo aprender, e é gira de Exu. Eu vou trocar a gira. Eu vou chamar Preto Velho, vou chamar Caboclo. A Kátia: não, você vai chamar o Exu. Elas vieram aqui com algum propósito. Vai chamar Exu. Antes de subir para o terreiro, eu abri a tronqueira, fechei a tronqueira, acendi mais uma vela para os sete caveiras. Pelo amor de Deus, trata essas pessoas bem. Não deixa os Exus ficar falando besteira, ficar falando palavrão, ficar falando, pelo amor de Deus, isso. E eu só escutava ele gargalhando. Ele só escutava ele gargalhando de mim, e eu preocupado. Abri a gira. Na hora de incorporar o Exu, pelo amor de Deus, Exu, ele gargalhando, eu escutando ele gargalhando. Aí ele incorporou. Aconteceu toda a gira. E ele falou coisas maravilhosas na gira. Ele foi um lorde durante a gira toda. E quando acabou a gira, que elas vieram conversar comigo, perguntaram algumas coisas, tiraram algumas dúvidas, ela falou: olha, o anjo Sete Caveiras falou... O anjo Sete Caveiras falou com a voz do Espírito Santo. Foi um anjo que veio trazer a revelação para nós aqui hoje. Muitas coisas do que ele falou eu estava precisando ouvir. E a outra pessoa, eu também estava precisando ouvir. O Espírito Santo falou através do anjo Sete Caveiras. Olha, os evangélicos elevaram Exu ao patamar de anjo. E muito umbandista que deveria elevar o patamar de Exu, fala que Exu é demônio, que Exu é faxineiro dos orixás, que Exu é escravo, que Exu é isso, Exu é aquilo. E naquele dia, as evangélicas ali elevaram o patamar de Exu ao anjo Sete Caveiras. Tempos depois, uma delas voltou e ela pediu licença para entrar. Ela falou: olha, eu queria muito falar com o anjo Sete Caveiras, que eu estou precisando de uma ajuda dele. Será que eu poderia? Eu falei: olha, por incrível que pareça, hoje de novo é gira de Exu.
Ah, mas não é sempre? Não, essa gira acontece poucas vezes aberta durante o ano todo. E a senhora voltou justamente no dia. Ah, foi ele que me trouxe. E ela já foi entrando e conversou com ele, ela ajudou e foi fantástico. São aí diversas curiosidades aí do Exu. E olha, ele gosta de trabalhar com uma caneca na mão, com charuto na mão. Eu sei que ele tem uma espada, mas na gira ele não fica segurando uma espada ou empunhando uma espada, ele não fica. Ele gosta de trabalhar com uma caneca na mão e com um charuto na mão. Ele fica com o charuto, ele bafora, descarrega e ele coloca a caneca no chão e ele usa muito a capa, para que a capa vire um portal e ele absorve as energias negativas. Ele gosta de atuar em um campo de atuação. Ele gosta de batalhas, ele gosta de batalhar, de proteger. Mas em um campo de atuação ele gosta, que é a desobsessão. Ele trabalha na união, trabalha na família, trabalha em muitas coisas, mas ele gosta especificamente de trabalhar com a desobsessão. Ele usa algum elemento específico, sim. Ele tem alguns elementos que são específicos dele. Ele gosta de usar um anel específico, é aquele anel que tem uma caveira que é específico. E ele tem, dentro do copo dele, ele tem 7 caveiras. 7 caveiras. Aquelas caveiras na caneca dele, fica ali. E muitas vezes eu já vi ele dando uma caveira daquela, fala assim, deixa na sua casa até a próxima gira, na próxima gira você me entrega. A pessoa volta, o médium volta, devolve, porque ele tinha que realizar um trabalho. Mas isso é um trabalho específico dele. E um ensinamento específico que ele me deu. Olha, seus 7 caveiras já me ensinou muitas coisas, mas tem uma coisa que ele me ensina e que ele me pede para que eu sempre seja isto. Ele sempre pede para que eu seja leal, verdadeiro com os outros. Quando nós abrimos o terreiro, ele usou essa frase: nunca ataque ninguém, deixa que eu te protejo. Se você atacar alguém sem motivo, acredita, eu vou dar um passo para trás e vou deixar você ir sozinho. Seja leal comigo, que eu sempre serei leal com você. Esse foi o maior ensinamento. Nunca atacar ninguém, apenas pedir para os orixás a justiça e esperar que ele me ajude. Lá no Exu! Salve Exu 7 Caveiras! Deixa seu like, compartilha esse vídeo. Gostou da minha história do Exu? Adquira o livro aqui na descrição do vídeo. Axé!